Olá, salve Maria, boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vai me dando um ok aí, se tá bom, se estão vendo bem, se tá bom o áudio, se dá para escutar. Tudo certo? Boa noite. Esperar só mais um pouquinho para o pessoal ir entrando. Arrumar aqui certinho para vocês me verem bem. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Certinho. Ok, tá certo? Estão escutando bem? O áudio tá bom? Ótimo. Ok. Então tá, sejam bem-vindos, pessoal. Fiquem à vontade para hoje. Nosso tema, para a gente conversar um pouquinho, vai ser sobre planejamento, né? Planejamento de homeschooling, as dúvidas gerais aí que todo mundo teve. Teve muitas perguntas, anotei aqui, fiz uma lista enorme das perguntas, mais de 50 perguntas e eu vou tentar responder a todas. Muitas perguntas são parecidas, então à medida que eu vou falando, vou explanando, com certeza já vai sanando as dúvidas, tá bom? Olá, pessoal! Oi, Aliciana! Tudo bem? Boa noite a todos! Sejam bem-vindos! Vai mandando um convite aí para quem é interessado em planejamento, em homeschooling, para conversar, para hoje a gente partilhar um pouquinho. Ok? Então vão entrando aí, pessoal! Boa noite a todos! Esperar só mais uns minutinhos e daí a gente já inicia, tá bom? Ok? Vão entrando aí. Boa noite, pessoal. Fica à vontade. Vão entrando. Isso aí. Ok? Tudo certinho? Podemos iniciar então? O que vocês acham? Vamos lá. Então, mais uma vez, para quem está entrando ainda, boa noite a todos, salve Maria. Hoje nós vamos falar sobre planejamento de homeschooling, tentar partilhar um pouquinho com vocês a nossa vivência, nossas experiências. Então, fiquem à vontade aí para quem quiser ainda perguntar, tem alguma outra dúvida, pode ir colocando aí, que aos pouquinhos eu vou dando uma olhadinha aí, tá? Para não perder aqui o fio da meada aqui, que eu já organizei para falar com vocês hoje. Então, vamos lá. Quando o pessoal vai entrando aí, eu vou fazer uma breve apresentação, então, né? Tem muitos novos seguidores, né, que andaram chegando aí pelos últimos meses, né? Muitas pessoas que chegaram até nós, às vezes não sabem direito o que é homeschooling, o que é educação domiciliar. Então, vou me apresentar para vocês para entender um pouquinho da nossa família, né? Então, eu sou a Patrícia, eu sou casada com o Diego,
nós temos 5 filhos. Então, o quinto tá no forninho ainda. Então, nós temos o Igor, que tem 12 anos, na semana que vem ele faz 13. Tem a Kiara Maria, que tem 9 anos. O Thomas Rafael com 6. No mês que vem ele faz 7. E tem o Felipe Miguel, que tem 1 ano e 9 meses. E o bebezinho aqui, que tá com 23 semanas, que é o José Gabriel. Então, esperamos ele para maio. Em maio, nós esperamos o José. Então, nós somos uma família homeschooler. Nós praticamos homeschooling há mais ou menos uns quase 7 anos. Foi quando a gente descobriu o homeschooling, foi pela meada do ano de 2013. Foi quando a gente descobriu o homeschooling, essa possibilidade, todo esse universo, e começamos a estudar o homeschooling. O único dos nossos filhos que chegou aí à escola foi o Igor, que é o mais velho, que semana que vem faz 13 anos. Ele chegou a frequentar a escola. Então, com ele, nós começamos o integral, né, o homeschooling integral que a gente fala, no ano de 2015. Então, ele frequentou o primeiro ano, foi o segundo ano, e meados do terceiro ano ali que a gente conseguiu tirar ele, né, que a gente já estava esperando uma oportunidade ali, estudando para tirá-lo da escola. Então, nós nunca tivemos nenhum problema com justiça, conselho tutelar, nada disso. Graças a Deus até hoje nunca tivemos. E também nunca nos escondemos, nunca mentimos, nunca ficamos fechados em nós. Não, sempre falamos que nós fazemos homeschooling, que era educação domiciliar, sempre tentamos esclarecer para as famílias ou para as pessoas o máximo possível do que é o homeschooling. E ali a gente ficou, né? Estamos todos esses anos aí, então a gente vai adquirindo uma certa experiência com o passar do tempo, né? Então, vocês podem perceber, nós aqui temos diferentes idades, né? Desde um adolescente, né, até um bebezinho e logo vamos ter um recém-nascido. Então, nós temos várias faixas etárias. Então, todos eles eu alfabetizei em casa. A contar pelo Igor, que foi a partir dali que a gente começou a estudar mais pela educação, mas eu alfabetizei ele em casa. Ele tinha ali 4 para 5 anos. Na época eu não tinha noção de métodos, nada, né, método fônico ou um currículo a seguir, não. Eu simplesmente tinha já o hábito em casa da leitura em voz alta, de algumas atividades, e alfabetizei ele numa junção ali de atividadezinhas. Quando vi, ele estava alfabetizado, já estava lendo, começou a escrever, e depois que ele foi para o primeiro ano. Então ele chegou a ir ao primeiro ano na escola alfabetizado. Já sabendo ler, escrever, já lia vários livrinhos, já tinha noção de muitas coisas, de matemática também, e daí que a gente começou a ver realmente que não tinha como conciliar com a escola. E daí foi o extremo que a gente pensou, não, aí agora não dá, não tem condição, né? Então, eu passei por todos esses processos de alfabetização, de o processo de um mais velho com o mais novo, ou depois com o bebê. Então, eu tenho essas experiências aí para compartilhar com vocês. Então, aqui em Santa Catarina, nós somos de Blumenau. Aqui em Santa Catarina, eu e o Diego, nós organizamos e fundamos, que é o grupo de apoio para famílias educadoras, que é o grupo de apoio Mãe do Bom Conselho. Então, junto com outras famílias aqui da região, a gente foi em conversa e a gente montou um grupo, que graças a Deus é bem grande hoje. Nós estamos aí com quase 80 famílias, de vários lugares, de várias cidades. Nós fazemos nossos encontros todos os meses. Então, é bem bacana essa troca de experiência entre as famílias. Auxiliamos também, estamos aí sempre à disposição para dúvidas, né? Ajudar as famílias a se organizarem, a terem uma confiança e principalmente, né, as crianças estarem na socialização, né, que muitos dizem, né, mas estarem tendo boas amizades entre as famílias, né. E dentro do grupo de apoio, que é o grupo de apoio Mãe do Bom Conselho, a gente fundou a AFESC, que é a Associação de Famílias Educadoras de Santa Catarina. Nós estamos trabalhando ainda, mas esse ano que nós estamos indo na ativa, né? Nós passamos o ano passado, o ano todo de 2019, só
na parte burocrática de fundar a associação, porque assim, não é tão simples, tem toda uma parte de registro, estatuto, organização, os sócios fundadores, quem que vai fazer parte dessa diretoria. Então, assim, é um tempo, e principalmente porque nós sabemos que aqui no Brasil é muito burocrático essas questões quando envolve registro. Então, registro no cartório, assinatura daqui, abre ali, fecha ali, não aceita aqui, aceita ali. Então, foi o ano todo, assim, para a gente conseguir ter associação, para ter um CNPJ, para ter toda a organização de uma associação. E essa associação é com o propósito de trabalhar pelas famílias educadoras, né? Então, justamente nessa parte jurídica, pedagógica, frente à questão aqui do Estado, que já está tramitando aí uma regulamentação no Estado. Então, a gente quer trabalhar em prol de ajudar ainda mais essas famílias. Então, lá no nosso estatuto, regulamento, tem tudo certinho, né? A gente já fez um site, estamos bem iniciando ainda. Se alguém quiser procurar ali, é só colocar lá a FESC, né, as siglas, né, a FESC, que logo vai encontrar o nosso site. Qualquer coisa depois eu coloco ali para vocês darem uma olhadinha como tá ficando. Tá tudo no início, assim, mas graças a Deus a gente já tá com bastante famílias aí para se organizar e se associarem a nós, né? Então, quem é aqui da região de Santa Catarina, toda Santa Catarina, pode se associar a nós, que a gente tá tentando fazer o máximo possível para ajudar essas famílias. Sei? Ok? Certinho? Depois eu vou vendo as perguntas aí que tá chegando. Então, eu sou presidente da FESC, que é essa associação, e o Tiba, da DEA, né, o Tiba Camargos, o seu Tiago José, ele é o vice-presidente. Nós temos daí o secretário, o tesoureiro, todos são pais educadores. Nós temos advogados também que são pais educadores. Então, a gente fechou uma associação assim bem bacana, onde que todos estão comprometidos com a educação domiciliar. Ok? Deixa eu falar de outras coisas agora. Vamos falar sobre os planejamentos. Já me apresentei a todos aí. Qualquer coisa vocês vão conversando aí, vão me dizendo, vão me falando e a gente vai partilhando. Então, entrando no nosso tema, né? Tema aí que eu coloquei para vocês. Eu tinha partilhado uns stories na semana passada e eu falei sobre planejamento, porque o mês de janeiro eu deixo reservado aqui simplesmente para trabalhar no planejamento. Eu gosto de planejar o ano todo de homeschooling das crianças, porque para mim é melhor. Eu consigo né, ter essa visão geral de todo o ano e organizar os materiais, que daí durante o ano eu vou pincelando, vou mudando alguma coisa, vou acrescentando, mas pelo menos eu já tenho a longo prazo aí uma definição para o ano, né? Então eu paro somente o mês de janeiro para organizar o planejamento de cada um. Então, lembrando, são faixas etárias bem diferentes. O Igor agora está numa fase bem adiantado, porque faz 13 anos, com 13 anos, só que ele já está além da idade dele, então ele não faz atividade só para 13 anos, ele já está fazendo muitas atividades de ensino médio, que seria na escola, noções assim, de matemática, outras questões ali que passou já, né, da fase que ele se encontra. Mas enfim, então eu organizo isso e eu partilhei nos stories ali alguma coisinha que eu estou fazendo já. E então surgiu essa questão de muita gente mesmo procurar perguntando sobre como funciona o homeschooling, como fazer um planejamento, como conciliar as matérias, o que passar, o que fazer, como organizar uma rotina, como trabalhar com diferentes faixas etárias, os métodos. Então surgiu muitas dúvidas. Então eu propus fazer essa semana uma live que não tem tanto tempo, mas nesse período aí de quase uma horinha aí dá pra gente conversar bastante coisas a respeito disso, para tentar explanar e dar uma confiança para as famílias que querem iniciar, ou às vezes ainda não conseguem iniciar no homeschooling, mas querem fazer um complemento ainda, fazer um teste aí para ver se tem condição de ir para o homeschooling integral, né? Então, muitas famílias também procuram dizendo que querem fazer um parcial, digamos assim, que eu digo mais como um complemento escolar, porque para não sobrecarregar a criança, que já vai estar tanto tempo na escola, né? Então, se fala muito de homeschooling parcial como after schooling, né?
Mas aqui no Brasil ainda não se caracteriza muito por isso. É um complemento escolar, porque querendo ou não, a escola já tem uma gama muito grande de horas para a criança ficar. Então pensa a criança que fica aí 5 horas, das 7h30 às 11h30 na escola, vai chegar em casa, ainda vai ficar a tarde inteira estudando, então tem que ter uma boa cautela nesse sentido. Então não trabalhar tantas horas possível assim, quando faz esse complemento escolar. Porque ainda tem as atividades que essa criança faz na escola, tem as tarefas da escola, então tem que ter um pouquinho de prudência e, claro, sempre analisar conforme a rotina e a organização da casa. Então nesse período aí, vamos partilhar um pouquinho. Surgiu muitas perguntas que eu falei, tem mais de 50 perguntas aqui, mas a maioria aqui que eu vi vai ser respondidas assim, no que eu for conversando com vocês, assim, referente a como organizar, como planejar, sobre as faixas etárias, né? Então, mas eu queria, antes de tudo isso, antes de entrar nas perguntas, fazer um explanado com vocês sobre o planejamento. Tem gente perguntando ali o que é, né? Como que é a educação domiciliar e tal. Recapitulando, a educação domiciliar é os pais que são responsáveis por toda a organização do estudo dessa criança em casa. Ou seja, os pais vão organizar o material, os pais vão escolher uma metodologia, um método, vão comprar os materiais necessários, ou vão contratar um professor particular, ou vão colocar essa criança em aulas extras. Então, educação domiciliar parte do princípio que a família vai se organizar para essa criança estudar em casa. Ela não vai estudar na escola, ela vai estudar em tempo integral na escola. É o que a gente vem fazendo há vários anos, então a gente já faz isso há muito tempo, e já há quase 7 anos. E então, aos pouquinhos a gente vai vendo que vai se encaixando as pecinhas, você vai comprando materiais e dá tudo certo. Mas enfim, então, para a organização de um planejamento para homeschooling, para fazer em casa, eu vou partir bem do início, assim, eu quero que deixe a vocês bem cientes, porque surgem muitas dessas dúvidas, muitas famílias entram em contato comigo, porque eu também organizo, né? Eu lancei ali um plano de estudos para ajudar as famílias, então eu faço uma organização para as famílias terem um norte. Um norte mesmo, assim, o que é educação domiciliar, dicas de livros aos pais, uma dica de rotina, da família se organizar com uma rotina. A rotina que eu falo é segunda a sexta, nós acordamos tal horário, tomamos café tal horário, nós vamos estudar em qual horário da manhã ou da tarde, o horário do almoço. Essa organização de uma rotina que é muito pessoal, né? E quando eu entro em contato com essas famílias que querem fazer um planejamento, que querem fazer esse plano de estudos, eu sempre falo que cada família é muito única, cada criança é muito única e o planejamento em si é muito único. Não dá para colocar todas as famílias até que fazem homeschooling, que são mais experientes, dentro de uma forma e dizer que todos vão fazer algo igual. Não é assim, né? Não é todas as famílias iguais, não é toda criança igual. Tem a criança que tem um tipo de temperamento, outro tipo de temperamento. Os pais têm uma rotina diferenciada. Então, sempre eu digo isso para a família. Olhe sempre para a sua realidade. Olhe sempre para a sua condição financeira, para onde você mora. Se você tem um grupo de apoio, se você tem famílias para se apoiar. Não, eu tô sozinha numa cidade que não tem ninguém, só eu faço homeschooling. Então, tu tem que colocar tudo isso numa balança, assim, né? E, primeiramente, qual é o nosso objetivo como família? O que nós esperamos, o que nós queremos? Nós queremos fazer homeschooling com os nossos filhos por quê? Né? O que nos levou a fazer o homeschooling? Por que nós queremos fazer isso? Né? A gente sabe que a educação no Brasil está despencando, né? Mas ainda as famílias têm que ter consciência
que não é só tirar da escola, não é só agora eu vou fazer homeschooling, vai ser perfeito, é um conto de fadas. Eu vislumbro as famílias no Instagram, as suas partilhas e penso, nossa, que lindo, é o sonho da minha vida, eu quero fazer homeschooling, porque é tão perfeito, né? As crianças são tão inteligentes, elas são tão obedientes. Ok, tudo certo, mas, gente, vão com cautela, vão com muito discernimento e prudência, olhando muito, muito mesmo para sua família. Não compare os seus filhos com os outros. Não pense que o material que aquela família adquiriu e usa vai dar certo para você. Então, tenha muita prudência e muita calma. Quando a gente coloca no nosso plano de estudos para as famílias, a gente coloca lá, ó, muita calma, passinho de cada vez. Não faça um planejamento com enormes coisas que às vezes você não vai cumprir, não vai colocar na prática. E é o que eu quero trazer aqui para vocês. A nossa realidade, a nossa experiência, eu não sou expert, não sou nenhuma coach, não é isso, assim. Eu quero minha experiência como mãe transmitir algo que ajude vocês, né? Ajude cada uma das famílias, a entender e trazer para a realidade prática, né? Porque às vezes as famílias olham na internet ou acompanham famílias que fazem homeschooling, que daí tem aquele livro, aquele método, aquele material e fulano de tal lançou outro e tem tal de matemática, tal de português e a família fica doida pensando que eu tenho que comprar tudo, eu tenho que sair comprando tudo, não tenho dinheiro, mas eu quero comprar porque se eu tiver aquele material, aquele livro, meu filho vai ser ótimo e se eu não comprar tal material de tal situação, não, meu filho vai perder a alma dele porque aquilo não é católico, porque aquilo não é pecado. Nossa, fazem uma salada, uma confusão. Então, assim, calma, gente. Tem muita paciência para quem está iniciando no homeschooling, nesse processo de organizar. Olha, parem para analisar a sua família. Eu sempre digo que o homeschooling é uma mudança muito grande que acontece na família. Entre o casal, entre a organização da rotina da família, com as crianças, e principalmente as crianças que são já maiorzinhas ou que já frequentaram a escola, é uma mudança grande para elas também. Elas estão, toda a família está numa adaptação. Então, gente, tenham paciência, calma, analisem as coisas, principalmente os materiais e os livros. Tracem um norte a longo prazo do que vocês esperam, do que vocês desejam. Conversem com outras famílias mais experientes. É sempre aquele ditado, né? Quem tem mais experiência sabe traçar e te ajudar, né? Então, as famílias que fazem homeschooling há mais anos ou que têm filhos na mesma faixa etária que você, assim, converse com essa família. Às vezes, numa conversa, numa troca de experiência, nossa, você vai ser solucionado quase 90% das suas dúvidas e questionamentos. Então, você vai ver que, não, peraí, eu não preciso realmente comprar aquilo. Ah, mas eu posso comprar aquele outro. Não, eu não tenho dinheiro para comprar tal material, eu não vou me enforcar, não vou me endividar, não vou fazer mal para minha família, financeiramente, que eu digo, né? Para poder adquirir tal material, porque eu acho que se eu adquirir aquele material vai ser solução dos meus problemas, né? E não é assim. É um passinho de cada vez mesmo, gente, porque eu tenho acompanhado assim várias e várias famílias e eu vejo que todas elas sempre chegam com praticamente as mesmas dúvidas. Como organizar e como colocar em prática tudo isso, como ter um norte, né? Ah, eu já comprei tal material, não deu certo, comprei um material de tal situação, não consegui colocar em prática, peraí. O problema é com o material, que eu não consigo colocar em prática, o problema é com a criança que não se adaptou àquele material, ou é a família mesmo que está muito bagunçada, não conseguiu entrar numa rotina, não conseguiu ter uma harmonia na família, que daí não vai dar certo nada, nenhum material que você for aplicar, nenhum método que você for aplicar, se a família não fizer uma conversão a ela mesma. Então, primeiro ponto, olhar para a sua realidade, olhar para a sua família. Conheça a sua família, conheça seu esposo, conheça os seus filhos, a forma que os seus filhos estudam. O temperamento é bem importante, trabalhar o temperamento, conhecer, eu tenho um filho sanguíneo, eu tenho um filho colérico, eu tenho um filho que é muito agitado, eu tenho um filho que não consegue ter muita concentração. Então, e aos pouquinhos, que depois as coisas vão indo embora.
é sentar, olhar para sua família, qual é a minha rotina, como é o meu dia a dia, como é a minha semana. Vamos sentar, vou organizar um dia, a semana, e ali traçando metas, sempre a longo prazo, gente. Não tentem pensar que é da noite pro dia que vocês vão ter filhos super estudiosos, o que amam leitura. Não é da noite pro dia, é esforço, é dedicação e principalmente, tomem isso para vocês, famílias educadoras, pais educadores. Se vocês não sentarem com seus filhos, se vocês não estudarem e principalmente não serem o exemplo, não vai dar certo. Não vai dar certo porque os filhos, eles são reflexo do que nós somos. Porque eles vão estar ali todos os dias conosco, girando nas atividades. Então, assim, eles são observadores. As crianças pequenas, a gente sabe que elas são esponjinhas. Elas observam tudo, como a gente fala, como a gente se comporta, o que a gente faz, né, nas atividades. Elas querem copiar, elas querem fazer igual. Então, se os pais não forem exemplos, principalmente da leitura, de sentar, estudar e pegar um livro, a mamãe tá lendo esse livro, o papai tá lendo o livro dele, ou o papai tá trabalhando com seus livros e depois vai estudar. Não adianta que vocês vão ficar atropelando as coisas também. Então, toda a atmosfera da família tem que girar de sermos uma harmonia, de uma família educadora, de gostarmos de ler, de gostarmos de estudar, de todo mundo sentar junto para se escutar, para escutar a criança, para lermos em voz alta, a leitura em voz alta em família, a oração em família principalmente, sentar, rezar, se organizar, colocar Deus em primeiro lugar de tudo, com muita paciência, porque a educação não é simples, educar um outro ser humano não é simples, é muito complexo, porque ele é diferente, ele tem uma outra realidade, ele tem um outro jeito de pensar, por isso que a gente fala cria, né? Nossas crianças, nós estamos criando, nós estamos colocando naquele serzinho que não tem nada, não tem virtudes, não sabe se ordenar, não sabe se comportar, não sabe entender o universo, não sabe entender as realidades, nós estamos ensinando aquela criança que isso aqui é certo, que isso aqui é errado, que isso aqui é bom, ensinando ele a comer, tem que comer de tudo, isso aqui é gostoso. Então, nós estamos criando hábitos nessa criança, nós estamos criando a rotina nessa criança. Se a família toda não agir conforme isso, a criança vai ficar muito perdida nesse meio. Então, assim, mesmo você adquirindo um material que, entre aspas, é pronto, nunca vai ser pronto, porque você vai ter que sentar junto, vai ter que analisar, vai ter que estudar com seus filhos. Tem a criança que ela não vai conseguir entender sozinha. Então, não existe aquela coisa de eu vou comprar o material do fulano de tal e eu vou colocar ali para meus filhos, pronto, façam. E vai dar tudo certo. Só colocar na mão da criança e dizer para ela fazer. Não, gente, não vai dar certo. Porque ela vai surgir inúmeras dúvidas. E daí, você como pai olhou o material, sabe o que está sendo falado? Está entendendo? Porque senão, como que você vai tentar ser um educador se você não sabe? Então, o princípio do auto-educar-se dos pais, né? Uma das perguntas que veio ali foi assim, os pais precisam ter formação superior? Precisam ser professores para poder fazer homeschooling? Não, não precisa. Eu, por exemplo, não tenho superior. Não desdenho quem tenha, quem fez faculdade, quem seja pedagoga, é ótimo, bacana, você fez a sua escolha, mas eu não tive essa oportunidade, vamos dizer assim, e acabei não optando para ser dona de casa, para cuidar das crianças. Então, eu tenho ensino médio, gente, e eu sempre estudei em escola pública, não tive, assim, um nível de educação, porque a gente sabe que quem tem hoje nessa faixa de 30 anos já foi atingido pela má educação, má qualidade das escolas, não tivemos e não conhecemos muita riqueza, não foi nos transmitida, principalmente de história do Brasil, conhecimento sobre o mundo geral foi muito escondido de nós, então quem está nessa faixa etária de 30 a 40 anos, olha, foi atingido já, assim, pela má qualidade de educação. Então, todos nós temos que nos autoeducar,
Todos nós temos que estudar. Eu sempre falo que quem mais se beneficia com o homeschooling são os pais, porque eles vão descobrindo, vão melhorando, vão estudando. Muitas coisas que às vezes a gente não sabia, não tinha nem noção, aprende. Então, é aprender e para ensinar. Então, sempre aprendendo para poder ensinar. Sempre à frente dos filhos, sempre passo à frente dos filhos, colaborando, né? Estudando junto, que daí vai sendo uma riqueza, vai enriquecendo tudo isso, né? Então, vai sendo uma questão muito bacana. Então, para essa organização. Então, como lá, vou recapitular com vocês. Coloquei aqui, né? Antes de iniciar o homeschooling, né? Você precisa estar convicto que isto que você deseja fazer e comprometer-se integralmente com essa ideia. Está convicto? Não, eu sei o que é educação domiciliar. Eu estudei, eu sei de todas as dificuldades e eu estou convicto disso, e isso eu assumi para minha família, né? Então, o homeschooling não é simples, mas também não é aquela dificuldade enorme, né? É ter simplesmente organização. Com organização a gente consegue fazer as coisas. Então, primeiro lugar ali, ó, compromisso com Deus. Compromisso com Deus, assumir um compromisso com Deus pela educação dos seus filhos. Não é eu vou fazer homeschooling porque agora eu vou ser expert e vou estar por aí, vou levar meus filhos. Não, é um compromisso com você e Deus, pela educação dos seus filhos, né? E a gente sabe que o fim último que nós almejamos, por isso que nós aqui educando para o céu, porque o fim último é a salvação de toda a nossa família e a salvação dos nossos filhos, né? Então, o segundo lugar ali, primeiro lugar, compromisso com Deus. Segundo lugar, o compromisso com a família, comprometer-se com a família. Às vezes vai ter que abdicar de outras atividades que demandam muitas coisas fora da casa. O marido vai ter que ver conforme como vai sustentar essa família. Às vezes é só o esposo que trabalha fora, a maioria das vezes é o esposo que trabalha fora, é a mãe que é a dona de casa, que é a educadora, mas o marido não se exime do processo de ajudar a esposa também, para educar, para ajudar, para quem sabe corrigir alguma coisa, organizar algum material. Então, assim, o marido sempre tem que estar junto. Então, a família unida a organizar as coisas, né? E outro ponto, é necessário sempre preparar-se antecipadamente. Sempre preparar antes, por isso o planejamento. Eu vou planejar o ano, ou vou planejar 3 meses, eu vou planejar 6 meses. Sempre pensando a longo prazo, né? Olhar para sua família e pensar o que meus filhos precisam hoje. Qual é a faixa etária dos meus filhos hoje? Por exemplo, veio pergunta aqui, como fazer planejamento para criança de 3 e 5 anos? Como fazer a aula formal? Então, gente, eu tenho um filho de 3 e outro filho de 5. Então, eu vou organizar algo para 3 e 5 anos. Não fica pensando, nossa, quando ele tiver 10, quando ele for para a faculdade, será que ele vai conseguir fazer a prova para entrar em faculdade? Como que ele vai ter o certificado do ensino médio, ensino fundamental? Como que... Não pensa lá na frente. Eu sei que a gente tem que pensar no futuro, mas pensa na realidade hoje. Eu tenho que trabalhar com os meus filhos hoje. Se ele tem 3, então ele está num período de pré-alfabetização. Então é muito tranquilo ainda, porque o que a escola exige hoje, na matrícula obrigatória lá, né, é 4 anos. Então, 4 anos que essa criança vai ir para a escola. Claro que a gente sabe que crianças a partir de 1 ano, meses, já vão para creches, mas o que está lá é 4 anos. Então, antes disso, eu não preciso ter um estudo formal com essa criança. Só que, claro, a gente vai estar ensinando tudo que é básico, né, da nossa casa, né, a organização básica ali, né, saber se comportar, incutir virtudes, o certo, o errado, e a questão da higiene, a questão da alimentação. Então, esse período de 3 a 5 anos é bem tranquilo. Mas eu sei que ali no 3 anos eu vou começar a fazer atividade de pré-alfabetização.
para que uns 5 anos ou antes, ou umas crianças às vezes depois, isso é muito critério particular da criança e da família, vai ser alfabetizada. Então eu tenho que focar no quê? A alfabetização dessas crianças. Materiais para alfabetização, livros para alfabetização. Pronto, à medida que vai caminhando, você vai organizando mais materiais. Então eu tenho um de 5, mas eu tenho lá o de 10. Ok, vamos organizar para o de 5, vamos organizar para o de 10. Pensando que o que eu organizar para o de 10 eu vou usar depois com o de 5. Guardar os materiais, vai ser um passa para o outro, né? Que nem a gente que tem mais crianças, a questão das roupas, né? A roupa do mais velho que já vai servindo para o outro, a gente vai guardando. E assim vai ser com os materiais. O que eu faço com o Igor hoje, que já vai fazer 13 anos, é muitas coisas que eu comecei a fazer com a Kiara na mesma faixa etária que ele estava, só que de formas diferentes, né? A Kiara tem um jeito de lidar, ela tem um temperamento bem sanguínea, então ela tem uma forma totalmente única da Kiara de estudar. O Igor já é bem fleumático, bem passivo, muito voltado mesmo para essa questão intelectual de estudo, então ele é mais voltado para algo que é a habilidade dele. Então eu conheço meu filho, eu sei que se eu der algo para ele, ele vai ter capacidade de fazer. Eu conheço minha filha, eu sei que se eu der tal situação, opa, eu acho que ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade para fazer, então eu vou ter que sentar junto com ela. Ou eu vou ter que mudar aquela forma de abordagem para ela, ela não vai entender. Com o menor de 6, tá ainda no período que já foi alfabetizado, mas precisa ser reforçado muitas coisas. Então, ele não consegue estudar muito sozinho. Tenho que sentar com ele, organizar alguma coisa para poder estruturá-lo. E tem ainda o pequenininho, que ainda não tem o estudo formal, mas ele pede atividadezinhas, né? O Felipe Miguel tem 1 ano e 9 meses, mas pelo instinto dele já, porque ele vê os irmãos estudando com livro ou fazendo alguma coisa, ele pede que ele quer fazer atividade. Ele pede folha, papel, lápis e quer estudar. Então a gente tem que conciliar essas faixas etárias com prudência, com paciência, muita paciência. Educar é paciência. Vai ter que explicar muitas vezes, às vezes para uma criança, outra criança vai pegar logo. E sempre pensando que vocês não precisam encher também essa criança de muito conteúdo. Ah, agora tem muito conteúdo aqui, tenho várias coisas assim, mas às vezes aquela criança não precisa de tanto conteúdo, precisa mais de qualidade. Então sempre revisem, sempre olhem para a criança se ela realmente aprendeu, se ela realmente entendeu, porque esse é o intuito de a gente fazer educação domiciliar. É para que essa criança realmente entenda, é para que essa criança realmente aprenda aquele determinado assunto, sem matemática, sem português. Não é simplesmente dar o livro para a criança na mão dela e dizer, ó, Tati, vira. Não é assim, ter uma organização daquele livro. Então, eu postei nos stories ali, referente a nossos registros de leitura, né? Teve gente que perguntou, nossa, mas uma criança de 6 anos leu 102 livros no ano? Falei, sim, leu 102 livros. Claro, ele tem 6 anos, mas ele leu livros de poucas páginas, livros bem infantis, né? Então, claro que conseguiu ler muitos livros, só que com a organização que nós tivemos, né? Nós fizemos uma boa organização para poder que ele lesse muitos livros. Só que não foi só ler os livros, né? Foi realmente estudar os livros. Ele leu, ele entendeu, ele conseguiu recontar aquela história, ele conseguiu captar a moral, às vezes, da história, palavras, vocabulário, significado. Então, a gente trabalha em cima dessas leituras, né? Então, é bacana isso, faz esses links. Às vezes, ele lê um livro que remete a alguma coisa de história ou de ciências, né? Então, prestar atenção muito no desenvolvimento da criança e trabalhar pelas habilidades que essa criança já vai desenvolvendo. Você, voltando para sua família, conhecendo a sua família, seus filhos, você vai percebendo o desenvolvimento dela. Tem muita gente que fala, mas como que eu vou compreender se essa criança está nas habilidades necessárias?
vocês como pais vão conseguir enxergar, vão conseguir ver. Se vocês estão ali todos os dias, de segunda a sexta, junto com seus filhos, vocês vão conseguir ver que aquela criança está com dificuldade em matemática, ou que aquela criança ela não aprendeu o conceito básico que era preciso aprender. Ah, ela não está entendendo para conseguir ler sozinha. Então, os pais mesmo vão ser esse termômetro para analisar se essa criança está desenvolvendo. Claro que daí vocês podem olhar aí na quesito geral de educação, o que tem nas faixas etárias, porque tem, até vocês podem baixar em qualquer site de educação, de professores, as habilidades necessárias ali, com 5 anos o que a criança precisa entender, com 6, 7, 8, 9, 10, o que precisa ter naquelas faixas etárias, o que precisa aprender. Então é muito tranquilo. E não tenho medo como que eu posso dizer, não subestime isso, não subestimem a criança na sua inteligência, nas suas qualidades. Porque às vezes a gente pensa, mas ele só tem 5 anos, ele não consegue fazer ainda. Não é bem assim, às vezes a criança tem um potencial enorme. Eu às vezes aqui eu vejo muito que um é diferente do outro. O Thomas, por exemplo, que é o nosso terceiro filho, com 4 anos ele estava lendo. E assim, nós não ficamos em cima dele ali 24 horas, não. Foram atividades de 10 minutos, de 15 minutos. E a maioria das coisas ele viu dos irmãos, aprendeu dos irmãos. Os irmãos mais velhos que auxiliaram na alfabetização dele. Então, ele com 4 anos estava lendo. Foi algo dele. Os outros também com 4 para 5 anos, mas às vezes na sua casa, na sua família ou alguma coisa assim, vai ter aquela criança que é mais relutante, que tem mais dificuldade, que às vezes ela não vai conseguir compreender. Ela tem 5, 6 anos ainda e ela tá ali patinando. Então, você vai ter que dar um passinho para trás, analisar o que tem de dificuldade nessa criança e trabalhar naquele quesito. Não prossegue com outra coisa se aquela criança não aprendeu bem ser bem alfabetizada, né? E o princípio de tudo ainda é focar numa boa alfabetização. Se você tem crianças nesse período de pré-alfabetização, de menos de 3 ou até 5, 6 anos, foquem muito em bem alfabetizar, gente. Vocês vão ver o resultado lá na frente. Se você bem alfabetizar essa criança, com muita leitura em voz alta, em família, com um ambiente voltado para o estudo, com boa qualidade, incutindo nessa criança bons hábitos, sempre pensando, eu vou adquirir um material que seja bom, seja por bem, seja para a verdade, que tenha o belo nesse material, que leve essa criança além do estudo, contemplar a Deus, porque a nossa busca maior é pela sabedoria divina, é por um saber que não é deste mundo, mas que está em conformidade, que querendo ou não nós precisamos aprender situações deste mundo, como aprender matemática, como aprender a escrever, a ler, ter uma boa gramática, saber explicar as coisas, né? Então, sempre visando no planejamento, no material, algo que visa o bem, que visa o belo, que visa a verdade, né? Buscando incutir nessas crianças as virtudes. Então, se você bem alfabetizar essa criança, você vai ganhar muito lá na frente, porque ela vai estar bem alfabetizada. Então, você não vai precisar se preocupar tanto em já trabalhar história, geografia, ciência, já com a criança de 5 anos. Aos pouquinhos, colocando ela nesse universo do que é a natureza, do que são os animais, do que é o ser humano, né? Então, se ela foi bem alfabetizada, quando ela pegar um livro de mais pra frente com 9 anos, 8 anos ou até 10 anos, ela vai pegar um livro de história, vai pegar um livro de geografia, ela vai ler e vai compreender, vai conseguir fazer os exercícios, vai dominar, porque ela foi bem alfabetizada, ela está com um bom vocabulário. Então, por isso, quanto mais vocês estimularem em leitura, porque aqui em casa, assim, é 80% para mais em leitura. Tudo gira em volta de leitura. Então, é trabalhar um livro, pegar aquele livro e deixar a criança trabalhar aquele livro realmente. Então, às vezes vocês ficam pensando que vocês precisam ter aquela organização para cada matéria específica, que nem escola. Gente,
Tirem muito a escola da cabeça de vocês, os pais principalmente, desescolarizem. Se você está optando pelo homeschooling integral, pela homeschooling total na sua casa, na sua família, não reproduza a escola no seu lar. É um conselho que eu digo. Quando você tirar a escola da sua cabeça, a escola que eu digo a mentalidade de horários rígidos, de matérias específicas e aquela linha que nem escola, vocês vão ficar pirados, vocês não vão conseguir se organizar, porque vai ser muita coisa, vai ser querer produzir tudo que acontece lá na escola, que tem mais organização, que tem outros professores, que tem vários livros didáticos dentro de casa. Então, claro que a mãe vai se frustrar, claro que a mãe vai pensar, não, eu não dou conta, meu filho não aprende, e fica chorando daí porque não dá conta da casa, da organização da limpeza, porque, claro, tem muito conteúdo, é muita coisa e vai sobrecarregar demais. Lembre-se, vocês são uma família. Primeiramente, uma família. E rotina natural de família, gente. As crianças precisam viver numa família normal. A única coisa que é o do homeschooling é que você colocou horários para ele estudar. Por exemplo, nós aqui, a nossa organização de rotina, nós estudamos 3 horas por dia. Ou um pouquinho mais quando cada um tem o seu livro individual para leitura, para ler, mas no resto é vida de família. Nós temos que ir ao mercado, nós temos que comprar as coisas necessárias para nossa casa, nós temos que organizar o almoço, nós temos que limpar a casa, nós temos que limpar os quartos, nós temos que incutir nas crianças, e principalmente desde pequenininho, ajudar em casa a guardar os brinquedos, a arrumar seus materiais, a limpar pequenas coisas da casa já. Aqui em casa eu não tenho empregada doméstica, nós fazemos tudo. Mas o quê? Sou super heroína? Sou super mãe que eu dou conta de tudo? Não, gente, é organização. O dia tem 24 horas. Se eu organizar o meu dia, esse dia, eu consigo que as crianças estudem, eu consigo que a gente tenha uma boa alimentação, a gente pode deixar a casa organizada, todos ajudam a limpar, tem um pequenininho que tem que estar aí correndo para um lado e para o outro para ajudar, para ver onde que ele está. O meu estudo pessoal, a nossa oração, porque nós começamos o dia com oração, estudamos e rezamos, tudo em volta de Deus, o nosso dia, a questão da liturgia envolve a nossa família. Então é uma rotina de família, gente, é sermos família, é levarmos a beleza de sermos família. Agora, se a gente sobrecarregar demais essa criança, essa casa, trazendo a escola, tudo que tem os parâmetros da escola, ou eu vou seguir o currículo do MEC, ou eu vou ter um livro para cada um e tal material para cada um, que vai ter aquela pilha que hoje em dia tu vê as crianças indo para a escola, tá até uma dó, que agora começa essa fase de material escolar, volta às aulas, aquelas mochilas lá, as crianças toda torta, de tanto peso. Não coloquem tanto peso nas costas das crianças assim. Esse é o diferencial da criança homeschooling, da criança que estuda em casa, é o amor, gente. O amor por aprender, o amor por estudar. Eu vou pegar um livro de um clássico, eu vou ler porque eu gosto, eu vou ficar ali horas. Eu vejo aqui em casa as crianças, a gente não precisa ficar brigando com eles. Olha, agora é hora de estudar, agora é esse momento. Peguem e sentem para ler seus livros. Não, gente, às vezes a gente tem que pegar o livro e tirar da mão deles e dizer, pronto, já deu tempo de vocês estudarem, não precisa. E às vezes eles levam o livro para cama ainda e falam, não, agora é hora de dormir, porque eles querem ler, eles querem terminar a história, eles querem continuar ali. Então, incutir a beleza, incutir o amor, incutir esse cuidado, esse carinho pelas coisas de Deus também, né, no estudo da catequese, em família, ou em catequese, né, geral, em casa, para a preparação das crianças para a primeira comunhão, para a crisma, incutir nessa criança esses valores, né, de ser um bom cristão, de ser obediente, de ver o belo nas coisas, de obedecer os outros, né, de estar nos lugares e saber se comportar. Então, são coisas muito simples, né? O que eu quero transmitir para vocês é que não é, assim, algo tão extraordinário uma organização de um planejamento. Como eu falei lá no início, olhe para sua casa, olhe para sua família, olhe para os seus filhos, conheça a sua realidade,
conheça as suas capacidades e você vai ver que as coisas vão andar, vão acontecer. Então, não tenham medo de focar em outros métodos que não sejam os tradicionais né, mais vendidos. Façam o seu método. Aqui em casa a gente usa como base a educação clássica, eu sempre falo. Nós somos apaixonados pela educação clássica, toda essa grandeza, essa riqueza da igreja, a partir das artes liberais, de todo o ensino. Mas eu sei que eu não vou conseguir reproduzir 100% a educação clássica aqui dentro de casa. Mas os pontos principais e o que é necessário dessa fase do trivium, depois do quadrivium, eu vou tentar o máximo. Mas para isso eu também preciso estudar, para isso eu também preciso me dedicar um tempinho de estudo só para mim entender aquele assunto, né? Então, esquecer essa questão mentalidade escolar e focar nos meus filhos, nas habilidades que eles já têm. Vocês vão vendo, vocês vão descobrindo coisas que vocês nem imaginavam, que as capacidades que os filhos de vocês vão tendo, né? Então, esse apanhadão que eu fiz aí para vocês, né? Eu vi que tinham várias perguntas aqui. Não vou conseguir responder muitas, são várias aqui, a gente tá aí com muitas pessoas. Mas eu tentei fazer um apanhado de tudo que vocês mandaram lá para as perguntas, o box de perguntas, né? Então, sobre a questão de como organizar, né? Então, ali perguntaram sobre como iniciar o homeschooling, foi o que eu falei ali no início, de organizar o seu planejamento, voltar a entender os métodos. Nós ajudamos também muitas famílias com um plano de estudos, então você quer ter um norte, entre em contato conosco no WhatsApp, manda um direct, para te ajudar a organizar. Como eu falei, cada família única, é muito pessoal a organização de um planejamento. Tem que entender um pouco da realidade da família, entender um pouco da realidade da criança. Então, tudo mais ou menos que vocês mandaram, eu tentei responder aí resumidamente, né, na organização aí para vocês, tá? Então, estruturas, como adquirir materiais, a gente tem tantos bons materiais aí que próprias famílias estão produzindo, né? Tem tantas famílias educadoras aí que estão produzindo ótimos materiais, tanto de matemática como de português. Tem a Jéssica da Vias Clássicas, que tem produzido um material de composição clássica riquíssimo, que a gente utiliza aqui em casa, assim, que tem sido muito bom. Tem outros materiais aí surgindo. Aqui no Brasil ainda é muito pouco, realmente é muito pouco, em vista a outros países, só que é só parar, pensar, respirar fundo. Tem muita coisa gratuita, gente, na internet, nos grupos de apoio, nos grupos de homeschooling, aí no WhatsApp, Facebook, tem muito material que você já consegue fazer muita coisa. Então, não fiquem caçando tudo quanto é tipo de material e não colocar em prática. Pensa, meu filho tem 5 anos, eu vou organizar um material para ele de 5 anos, para 6 anos, 7 anos. Vou atrás de um material que seja para essa faixa etária. Tem muita coisa, se vocês garimparem, gratuita na internet, gente. Muita coisa. Em sites confiáveis de famílias que fazem homeschooling, como eu falei, conversem com pessoas experientes. Lá no início eu falei do nosso grupo de apoio aqui, grupo de apoio Mãe do Bom Conselho. Então nós se apoiamos, essa riqueza do grupo de apoio, se apoiar, se ajudar, se organizar. Então busquem um grupo de apoio, busquem outras famílias na cidade ou nas cidades vizinhas, troquem experiências e principalmente confiem muito na capacidade de vocês. Confio muito na capacidade de estudo dos pais para organizar. É esse termômetro que vocês vão ser para os filhos de vocês, né? Os pais são os que mais conhecem os filhos. Vocês vão estar sabendo dizer o que vai ser bom, o que vai ser ruim, né? E principalmente, gente, não tenham medo. Teve umas perguntas ali, como encorajar as famílias a iniciarem. Gente, não tenham medo. Você olhar para você mesmo e pensar, poxa, meus filhos têm que ter uma boa educação. Eu quero que eles sejam pessoas do bem, sejam pessoas educadas, sejam pessoas que almejem o céu, sejam pessoas cristãs de verdade. Então, coloquem metas, tracem metas, se organizem contra isso. Eu já tô falando demais aqui, bastante coisa, já tá quase no tempo aqui. Eu acho que fiz um apanhadão aí, eu queria ter falado mais coisas ainda, mas é bem complexo falar sobre um planejamento individual, a gente consegue ter uma visão mais geral, assim, tá bom?
ok? Espero que tenham gostado. Acho que a gente já tá aí bem no finalzinho, logo vai cair aí. Então, estou à disposição, como eu falei, nós temos um material de catequese em casa, que é o Catecismo Infantil, Educando para o Céu. Organizamos um plano de estudos para você e para sua família. Não tenham receio, pode mandar perguntas aí que a gente está à disposição, vai tentar solucionar. Sobre plano de estudos individual mesmo, a gente tem uma conversa mais bacana. Grupo de apoio, procurem grupo de apoio. Se é daqui de Santa Catarina, nós temos um grupo de apoio aqui de Santa Catarina. Associação, nós temos associação aqui. Então, referente à organização e sobre educação domiciliar e homeschooling, entre em contato, que a gente vai conversando. Se der oportunidade, eu vou estar fazendo mais lives aí, ou tentar deixar gravado para vocês aí, para estar solucionando e ajudando. Tá bom? Espero que esteja ajudado aí, minha inexperiência em falar aí com o celular aí, mas espero de coração mesmo que todos tenham compreendido. Eu peço muito a Deus a bênção para cada um de vocês, para cada família, e não tenham medo, confiem na providência de Deus, confiem na graça de Deus, que tudo se resolve, tudo dá certo. Estudem, se dediquem, olhem para os seus filhos, não se comparem com outras famílias, tenham muita cautela na adquirir materiais, tenham muita paciência e vão aos pouquinhos, tá bom? Um passinho de cada vez e cada vez crescendo mais, com o intuito de atingir o céu, atingir a educação que é suprema aí da sabedoria em Deus, né? Então, com certeza, visando o bem maior que é educar para o céu. Tá bom, pessoal? Então, agradeço a todos que estão aí, que chegaram, muitas perguntinhas. Qualquer coisa vão me mandando aí no direct ali que eu vou tentando responder. Eu não consegui olhar aqui, que foram muitas perguntas, pessoal conversando, mas estamos aí à disposição, tá? Não tenho medo mesmo, estou à disposição, entre em contato, tem muitas famílias aqui que nós auxiliamos, então a gente já tem uma certa experiência aí e pode auxiliar a ter um norte, um caminho a traçar, tá bom? Então, muito obrigada mesmo, de coração, fiquem com Deus, rezem pela nossa família, para a nossa perseverança, nós estamos com muitos planos para esse ano aí, com Educando para o Céu, a organização aí para as crianças também. Rezem por nós, lembre-se sempre nas orações de vocês por nós, para que a gente possa ter mais perseverança, confiança e para ajudar muito mais famílias aí, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, tchauzinho, vou encerrando por aqui, um abraço, salve Maria Santíssima.